de domingo é o melhor culto da semana. Pastor, por quê? Historicamente foi nesse dia que Jesus ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana. O nome domingo não era domingo. O nome domingo era chamado de o primeiro dia da semana. Só que, obrigado, querida. Só que o que aconteceu? No primeiro dia da semana foi o dia em que Jesus ressuscitou. Então era justamente neste dia que a igreja primitiva se reunia. Atos capítulo 2, verso 42 diz que eles tinham tudo em comum. Tudo em comum eles tinham, sentavam à mesa, comia do pão, gozava do pão. Tudo era no primeiro dia da semana. E a palavra vai nos ensinar que os discípulos ficaram tomando de conta na ministração da doutrina. A Bíblia ainda não havia sido escrita. Então todos os dias ali, conforme eles iam se passando, chegava no domingo, era um dia especial. Então por que domingo veio chamar domingo, pastor? Porque quando houve a libertação dos cristãos, que o cristianismo declarou-se a religião oficial do império depois do ano 300, Constantino inseriu o nome domingo, né? O primeiro dia da semana ele colocou domingo, que significa Dominic, ou seja, dia do Senhor. Por isso que domingo chama domingo. Nos Estados Unidos chama Sunday, não porque foi inventado o sorvete nesse dia, mas Sunday significa dia de sol, que está registrado no livro de Malaquias: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Por isso que é chamado. Você achou? Apocalipse 2:12, diga amém. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, eu sei onde habitas, que está onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual formou entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho, porém, contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Porque ensinava que Balaque deveria lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício de idolatria e se prostituísse. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, eu darei do comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém sabe, senão o que conhece, e aquele que recebe. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, amados? Nós estamos falando hoje na terceira igreja do livro do Apocalipse. Pastor, é mistério que falemos sobre as cartas do livro de Apocalipse? Sim, claro. O livro de Apocalipse não é um livro para nós ficarmos com medo. O livro do Apocalipse significa o livro das revelações, o livro do descortinamento. E se está aqui é porque é para nos ser apresentado. O Senhor disse lá no livro de Deuteronômio que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então, se isso está revelado a nós, é porque o Senhor quer que nós saibamos. Agora nós precisamos adentrar o texto e entender qual é a mensagem que o Senhor quer deixar à sua igreja neste tempo. Como igreja do Senhor, a gente precisa entender que nós estamos numa marcha constante. A nossa marcha não pode parar. A nossa marcha não pode ser desanimada. Não existe esse negócio: eu fui crente hoje eu não sou mais. Eu fui crente até o ano 2023, agora 2024 eu não sou mais. Não, amado. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que fazer igual aqueles corredores na fé. Sabe aqueles corredores da São Silvestre? Eles correm, né? Os brasileiros vão muito para se divertir, para andar vestido de noiva, outros para andar vestido de palhaço, outros de Homem-Aranha, mas os quenianos nunca vêm para brincar. Eles vêm para levar o prêmio. E eles sabem o momento certo de dar o gás. Ele sabe o momento certo, aonde ele vai poder usar todo o seu fôlego. Até chegar na reta final, ele guarda o seu fôlego.
ele vai na constância, ele vai na caminhada. Ele precisa entender que ele não pode parar a sua trajetória. Vem luta, vem percalço, vai doer o pé, vai doer a mão, vai doer a cabeça, vai doer. Não desanime, a nossa vitória está no final. Você crê? Levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Não, eu falei, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. No primeiro dia nós falamos que essa igreja, o mapa dela compara-se a um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva. Começa a igreja de Éfeso, Esmirna, e agora nós estamos falando de Pérgamo. Essa cidade, ela venceu alguns reinos. E na Ásia Menor ela tornou-se a capital do Império Romano. Essa cidade foi a primeira a receber no ano 29 a.C. o culto ao imperador. O povo eles idolatravam, tinha muita idolatria nessa cidade, como eu falarei futuramente. Mas dentre uma delas era o culto ao governador. Eles tinham um busto que tinha uma estátua, e aquele busto, quando mudava o César, ele só tirava a cabeça e colocava outra cabeça. Conforme ia trocando o César, ele só trocava a cabeça, e o culto ao imperador persistia. E nessa igreja, Deus dá vitória, que uma igreja foi fundada nessa cidade. Pastor, se deve fundar igreja em todas as cidades, qualquer cidade, irmão, qualquer lugar. Igreja se deve ter em todas as repartições. Se tem culto dentro do Senado, se tem culto dentro da prefeitura, se tem culto dentro da Câmara dos Vereadores, se tem culto dentro do presídio, se tem culto dentro da escola, todos os lugares deve-se ter um culto. Por quê? Porque nós salmodiamos, declaramos e professamos o nome do Senhor Jesus em qualquer lugar. Eu já preguei em praça, já preguei na rua, já preguei em escola, já preguei em empresa, já preguei em tudo e quanto é lugar. A palavra de Deus diz que a graça tem que ser manifestada a todos. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra, e esta cidade também recebeu. E agora o Senhor está escrevendo, está mandando uma mensagem por intermédio de João, dizendo: aquele que tem a espada aguda de 2 fios, aquele que julga. O Império Romano, ele utilizava as suas espadas para poder trazer justiça. Ele usava a espada para poder impor a justiça. E aqui a palavra está falando aquele que tem a espada de 2 fios. Aquele que tem o Antigo e o Novo Testamento, aquele que tem a palavra verdadeira, aquele que tem a palavra fiel. Por quê? É possível você conhecer uma pessoa através das suas palavras. E aqui Jesus está se identificando a esta igreja. Ele vem dizendo: eu sei as tuas obras. Quando ele fala eu sei as tuas obras, ele diz assim: eu sei a forma que você anda, eu sei qual é a sua conduta, eu sei qual é a sua postura, eu sei qual é o seu memorial. Por quê, pastor? Porque tudo que nós estamos fazendo está registrado no memorial de Deus. Você sabia que até um copo com água que a gente dá a qualquer pessoa está registrado nos anais de Deus? Você sabia que diante de Deus nada passa encoberto? Se um smartphone que a gente registra, vai tudo para as nuvens e perde-se o telefone, entra nas nuvens de novo, recupera-se tudo. Imagina diante do altar do Senhor. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 16, que diante de Deus há um memorial, e tudo quanto quer que façamos está registrado. E ele vem dizendo assim, eu sei aonde você habita, que é o trono de Satanás. Pastor, por que é onde está o trono de Satanás? Aqui ele está falando de uma conduta, aqui ele está falando de um zelo, aqui ele está falando de um costume que essa cidade tem. O culto ao imperador se adorava nessa cidade. O tema a Artemis se adorava nessa Atenas, adorava-se nessa cidade. Um culto a Apolo se adorava-se nessa cidade. Asclépio era adorado nessa cidade. O templo de Asclépio, para que você entenda, era um local onde se tinha diversas cobras, diversas víboras. E as pessoas iam então até esse lugar, deitavam no chão e permitia que as víboras passassem por cima. É comparado ao que acontece na Índia. Na Índia, eles colocam uma criança dentro de uma tenda, dentro de um buraco, dentro de um determinado local, e soltam uma cobra. E se a cobra ferir aquela criança, caracteriza que ela foi abençoada, que ela foi ofendida, ela está recebendo o favor dos deuses. Imagina o que acontece. Nesse templo, que também é chamado de
o símbolo da medicina. Você já reparou que o símbolo da medicina é o símbolo de uma serpente? Isso graças ao templo que se adorava naquele tempo, ao deus chamado Asclépio. As pessoas iam para esse local e permitia que serpentes passavam sobre si. Nesse local se adorava Dionísio também. Era uma cidade totalmente idólatra, estava voltado o seu culto pagão, ao culto aos deuses da terra, e Deus levanta esta igreja e vem dizendo: eu sei aonde você habita, aonde está o trono de Satanás. Querido, muita gente não gosta de argumentar sobre isso, muitas pessoas não falam em batalha espiritual, muitas pessoas nunca ouviu falar em batalha espiritual, mas batalha espiritual existe. E existem lugares que são invocados à presença do inimigo. Existem lugares que as pessoas se oferecem o seu corpo à prostituição, aquilo a um demônio que vai e se apossa daquela região. Existem demônios que tomam de conta de ruas, existem demônios que tomam de conta de cidades, existem demônios que tomam de conta de estado e talvez de países aqui que a Bíblia chama de principado. O Senhor está dizendo aqui: eu sei que existe um principado nessa cidade, eu sei que existe um demônio nessa cidade. Contextualizando para os dias de hoje, observa que existem algumas ruas que nem a polícia entra. Você já reparou? Existem lugares que você vai que é conhecido como a região da prostituição. Você já reparou? Satanás, ele coloca um trono, ele coloca uma potestade naquela região para ser atuada. Existem cidades que entram, que existem casamentos que se fazem no domingo, quando é na segunda já encerrou. Existem cidades que se começa uma família na terça, quando é na quinta-feira já encerrou. Existem cidades que casamento não se completa um ano. Mas por que isso, pastor? Existem locais onde potestades atuam para destruição de família, destruição de negócio. Existem cidades que, além de ser idólatra, vive na pecaminosidade, e Satanás se impetra na área da miséria. O lugar nunca desenvolve, nunca vai para frente, nunca se tem uma árvore nova, nunca se tem uma cerca nova, nunca se tem nada novo. Mas para que existe isso, pastor? Para que eu e você se coloque de pé, porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Tem alguém comigo aqui? Levanta a mão e dá um brado de glória aí, querido. Deus levanta essa igreja nessa cidade e diz assim: ó, vocês não se acovardaram, vocês não negaram a minha fé. Negar a fé é o que, pastor? É negar a sua conduta, a sua postura. Existem pessoas que ele é crente segunda marcha, segunda época, segunda moda. A perseverança, elas têm que estar conosco todos os dias. Você guardou a sua fé, mesmo nos dias de Antipas. Por quê, pastor? Porque quando há um pecado no local, Deus levanta a igreja para contradizer aquela versão e dizer o que é certo. Existem locais que a prostituição está exacerbada. Deus levanta a igreja para dizer: aqui nós vamos ter santidade. Aqui cada um vai ter sua esposa, aqui cada um vai ter a sua namorada, cada um vai ter, não, aqui não vai ter essa promiscuidade. Quando uma igreja se levanta no local, é a presença de Deus que vem junto com ela. Quando um homem de Deus, quando um missionário, o qual a Bíblia chama de apóstolo, quando ele chega no local, quando ele coloca a planta do seu pé, o negócio é diferente. Quando alguns homens de Deus, os irmãos há de convir comigo, vão lembrar algum tempo aqui atrás no setor do Aeroporto Sul, quando nós chegamos nessa região, existiam ruas nessa região que não eram asfaltadas. Existia nessa região muita boca de chiqueira, ainda tem, mas tinha muito mais do que isso. Algumas ruas que aqui tínhamos, não entrava um carro sequer. Era uma decepção quando saía-se para trabalhar de madrugada. Pais de família eram roubados aliança. Pais de família eram roubados moto, roubado celular. Nosso querido irmão Rangel muitas vezes foi roubado aí na avenida. Nossa irmã Conceição, quantas vezes vindo aqui para a igreja, não teve o seu celular perdido aqui. Era uma matança geral de jovens nessa região. Até que eu entrei aqui nessa igreja um dia com o irmão Antônio, irmão Davi aqui, falei: vamos clamar aqui, vamos pedir a Deus para entrar nessa região, vamos pedir a Deus para entrar nesse local, porque mais não, jovem não vai morrer mais aqui não. Deus vai criar uma situação, Deus vai desenvolver essa região, o nome do Senhor vai ser glorificado. O mover de Deus começou a acontecer. Pastor, por quê? Porque nós não nos conformamos com a situação.
Tem gente que não, pastor, não, deixa isso assim mesmo. Isso não é para nós não. Deus não nos chamou para ser covarde. Deus não nos chamou para ver a banda passar, Satanás tocar ruas. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Nós vamos expulsar, nós vamos repreender, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê ou está com medo? Levanta a sua mão e dá um brado de glória. Varão. A Bíblia diz que Antipas, ele não se acovardou. Antipas, minha fiel testemunha. Antipas passa. Ele pregava contrário ao que se falava. Ele pregava contrário ao que a forma de idolatria. E você sabe o que fizeram com esse homem? Trouxeram ele em forma pública e mandou cultuar o imperador. Dizer César é o Senhor. Quando se fala César é o Senhor, se remete a uma palavra grega chamada Kyrios. Quando se falava Kyrios, se falava o Deus que comanda todas as coisas. César é o Senhor, não, Jesus é o Senhor. Eis a razão pela qual Paulo diz à igreja de Corinto que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Porque o camarada, para chegar na praça pública e dizer assim, ó, Jesus é o Senhor desse lugar, estava dizendo que Jesus mandava em tudo e quanto é Deus. Não tinha Deus abaixo dos céus, a qual Jesus não governava. E Antipas chegou e apregoou essa palavra. Aqueceram um boi de bronze. Pegaram um boi de bronze. Deixaram a ponto de virar uma brasa. E jogaram Antipas dentro desse boi de bronze. Antipas morreu cozido. Preferiu a morte do que negar Jesus. Como que está o grau, o nível da sua fé? Até que dia você pretende ser cristão? Até que dia você está dizendo, não, eu vou perseverar? Até que dia? Porque o Senhor nos chamou, não foi para ficar aqui. O Senhor, nós temos um endereço. Nós temos um destino certo. O Senhor nos chamou. Ele nos enviou. A Bíblia diz, eu já não chamo você mais de amigo, de servo, mas chamo você de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Nós somos chamados de os eleitos do Senhor. Nós somos chamados daquele a qual o Senhor nos escolheu para sermos as suas testemunhas. E Ele está dizendo, vocês foram fiéis, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós no local aonde Satanás habita. Diga comigo, eu nasci para influenciar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Tem gente que se for trabalhar no meio da galera do funk, mudou a conduta. Ele é funkeiro. Se ele for trabalhar no meio da galera do rock, agora ele não é mais cristão, agora ele é roqueiro. O Senhor não nos chamou para sermos influenciados pelo mundo. O Senhor nos chamou para que nós influenciemos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Por gentileza, irmão Alessandro, apaga essas 3 luzes. Apaga essas 3 luzes, por favor. Isso, apaga essa luz aqui para mim, Thalita, por favor. Pode apagar. Pode apagar. Olha como é as trevas, olha como é a escuridão. Apaga aí, profeta. Vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer bem feito. Apaga aí, profeta. Corre aí. Olha o que é a escuridão. Agora ligue aí, por favor. Ligue aí. Muito obrigado. O Senhor te chamou para você ser luz nas trevas. Aonde você entrar, aonde você for trabalhar, aonde você for ficar, aonde você for, não interessa. Você é chamado para ser sal da terra e luz no mundo. Você foi chamado para influenciar. Eu sei as tuas obras. Eu sei o teu trabalho. Eu sei a tua paciência. Pedro diz assim, o Senhor não tarda as suas promessas, ainda que muitos a tenham por tardia. Pastor, a minha avó dizia que Jesus vai voltar, já morreu. Meu pai dizia que Jesus ia voltar, já morreu. Eu estou aqui, estou dizendo que ele já morreu. Escuta, a tua paciência, que você não pode sofrer os maus,
e pusestem à prova, perdoe-me. Versículo de número 14. Mas tenho, porém, contra vós, virou aqui minha página, que seguem as doutrinas de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeço dos filhos de Israel, para que cometesse dos sacrifícios de idolatria e se prostituísse. Quantos aqui já leram na Bíblia a história de Balaão? Balaão foi convocado para lançar uma torpeza diante do povo de Israel. Balaão foi um profeta que se vendeu. A pior coisa é uma pessoa ser vendida, uma pessoa encomendada. Balaque contrata Balaão e começa a fazer alguns tipos de trabalho. Levanta 7 altares aqui, levante 7 altares aqui, lança a maldição não vem. Vamos tirar daqui um pouquinho, vamos um pouco mais ali em cima, vamos fazer 7 altares aqui, vamos fazer 7 altares aqui, começa a lançar. Israel estava em 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? 2 milhões de pessoas. Eles estão em 2 milhões de pessoas e a maldição não desce. E aí agora, Balaão fala assim: não tem como eu amaldiçoar, porque quando eu abro a minha boca para poder amaldiçoar, a maldição ela se transforma em bênção. Não tem como eu amaldiçoar. Na hora que eu começo a abrir a minha boca para proferir a palavra de maldição, não tem como, porque a maldição ela se transforma em bênção. Você está entendendo por que muitas vezes praga não pega na tua vida, praga não pega na tua casa, praga não pega na sua história, não pega em nada do que você faz? É porque tudo que você ora, tudo que você bendiz, tudo que você coloca a sua mão, a Bíblia diz que o justo tem que prosperar. Mas quando Balaão falou assim: se realmente você quer que a maldição desça sobre eles, envie algumas meretrizes no meio do povo, que eles vão cair em prostituição e a maldição virá. Não deu outra. E quando Israel caiu na promiscuidade, a maldição veio e entrou no meio do povo de Israel. Quando uma pessoa deturpa uma palavra de Deus a respeito do seu povo, quando alguém lança tropeço diante do seu povo, automaticamente a maldição vem sobre a sua casa. Pastor, eu não acredito nisso não. Como é que está a sua vida? Está em fidelidade diante de Deus? Está, então continua. Não fraqueja, porque se tu fraquejar, possa ser que abra no teu caminho um caminho onde a bênção de Deus não estará com você, aonde dificuldades virá a seu encontro, aonde maldições cruzará o teu caminho. E nós que servimos ao Senhor não fomos chamados nem para lançar tropeço e nem permitir que tropeço entre na nossa vida. Nós somos pessoas que vai morar no céu, assim como os que seguem a doutrina dos nicolaítas, Nicolau, que andou deturpando, lançando doutrinas errôneas no meio do povo. O Senhor diz: sabe esses aí? Eu aborreço, eu não aceito. Arrependa-te, pois, senão brevemente virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Quando o Senhor está olhando da eternidade, Ele está vendo a igreja dele que está no meio de uma cidade que tem uma biblioteca que tem mais de 200 mil títulos, que foi a cidade que teve a oportunidade de traduzir diversos papiros, rolos de papiro, para ser a primeira tecnologia em pergaminho. Uma das maiores escolas de medicina que tem nessa cidade. O Senhor está olhando para a sua igreja no meio de tudo isso, e Ele está dizendo: olha, eu quero que você se arrependa. Essa palavra para muitas pessoas possa ser que doa, porque quando Ele fala se arrepender, basicamente Ele está mandando você dar meia volta a volver. Quando Ele fala se arrependa, Ele está dizendo meia volta a volver. Nós como cristãos nunca devemos andar enveredado, preso a nada dessa terra.
Um perdão, uma falta de perdão não pode tirar você do céu. Uma falta de um conselho não pode tirar você do céu. Nós temos que ser pessoas destemidas. Eu me lembro de uma vez que, quando alguém contou uma narrativa acerca de Napoleão Bonaparte, ele disse: quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem todas as minhas riquezas, todos os meus tesouros, eu quero que vocês esparramem pelo caminho. Quando eu morrer, eu quero que vocês deixem as minhas mãos para o lado de fora. Quando eu morrer, eu quero que vocês colocam apenas médicos para transportar o meu caixão. Aí alguém perguntou por quê? Para que a medicina entenda que por mais excelente que ela seja, ela nunca poderá trazer alguém que está morto à vida. Eu quero que as mãos fiquem para fora, para que o homem entenda que tudo aquilo que ele trouxe, que ele veio para o mundo, ele não trouxe nada, e desse mundo ele nada vai levar. E as riquezas toda esparramada pelo caminho é para a demonstração de que aonde eu irei, não poderia levar nada comigo. Essa expressão arrependa-te, ela basicamente vem dizendo a mim e a você: seja uma pessoa pronta, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa digna, seja uma pessoa convertida, seja uma pessoa arrependida. Eu quero que você seja uma pessoa pronta. Pronta para quê, pastor? Para viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. O que adianta você olhar e falar assim: está ali o pastor Silas, um homem de Deus, glória a Deus, aleluia, mas não perdoa, varão. Está ali um homem de Deus, mas, essa expressão mais, a palavra porém, ela não vai existir sobre a sua vida. Porque quando alguém citar o seu nome, citar a sua vida, citar a sua história, ele vai dizer assim: certamente, irmão Josieldo é um homem de Deus. No começo do texto ele diz: minha fiel testemunha. Nós temos que ser uma testemunha fiel. Não temos que ser uma pessoa que é fiel só até o fim do ano, só metade do ano. Não, eu estou aqui, mas amanhã eu posso, depois eu posso. Se você está vivendo uma vida nessa rotatividade, o texto está dizendo para você: arrependa-te, pois. Quando não, eu virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Irmão, uma coisa que a gente nunca quer enfrentar é os céus. Uma coisa que a gente nunca quer batalhar é contra os céus. E ele encerra dizendo assim: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu glorifico a Deus pelos nossos cultos aqui, pelas quartas proféticas, daquilo que Deus tem feito. Quem tem vindo à quarta profética aí? Deus tem trabalhado de forma profunda. Você crê? Diga glória a Deus. Deus usa um profeta para falar com um, Deus usa um profeta para falar com outro, Deus usa outro profeta para falar com outro. Acabou o culto quarta-feira, o profeta vendeu a trufa dele aí, daqui a pouco entrou para dentro da igreja, deixa eu terminar aqui o que Deus mandou fazer, e começa a profetizar para um profeta. Pastor, por que isso? Porque aqui tem liberdade para que o Espírito habite. Pastor, o que faz isso? Presença de Deus no lugar, oração no lugar, recito no lugar. Se você vir aqui segunda noite, escola teológica, oração, início de aula. Se você vir aqui na quarta-feira, oração, quarta profética. Se você vir aqui nas quintas-feiras, tem ensaio, oração e o propósito. Se você vir aqui sexta-feira à tarde, tarde da bênção, à noite escola bíblica, à noite integração. Deus está fazendo grandes coisas. Por quê, pastor? Porque o Espírito habita no meio dessa igreja. Quando o Espírito não habita, irmão, é gélido do lugar. É ruim. Eu, pastor Silas Augusto, quando Deus se cala na minha vida acerca de algumas coisas, eu fico preocupado.
eu fico preocupado, eu entro no meu devocional com Deus, e segundo a minha consciência, eu vou procurando aqui aonde eu posso estar errando. Será que eu estou errado? Pastor, Deus se cala algumas vezes? Claro que se cala. Diversas vezes calou na vida de Jó. Tem hora que eu fiquei aqui 2 anos sem ouvir uma palavra profética. Você sabe o que é uma pessoa acostumada a ouvir Deus falar consigo toda semana? Todo mês, a cada 15 dias, Deus ouve falar 2 anos sem falar. Quando o Espírito não está sobre a região, tem crise. Quando o Espírito não está sobre uma região, tem miséria. A palavra nos ensina no livro de 1 Reis 17, Elias profetizando, segundo a minha palavra não chove e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Quando Davi assume o governo de Israel, não tem chovido na terra, não tem prosperidade na terra, ele vai consultar o Senhor. O que aconteceu? Saul cometeu um erro. Ele matou Gibeonita e não poderia ter matado. Palavra dura essa, querido. Então Davi vai ter um conserto para saber o que tinha acontecido. Os homens disseram: mataram nossos homens. E o que vocês querem agora? Nós queremos alguns homens da casa de Saul para que enforquemos. E eis que quando terminaram de matar e sacrificar aqueles homens, a chuva veio sobre a terra. A pessoa do Espírito, a presença do Espírito, ela tem que ser invocada e tem que ser vivida. Pecado afasta a presença de Deus. É por isso que eu e você temos que andar em santidade e novidade de vida. Arrependa-te. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito está falando contigo, é porque tem santidade no lugar. Se o Espírito está falando contigo, é porque a presença de Deus está sobre o lugar. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. O que é maná, pastor? Maná foi o suprimento que Deus deu a todo o seu povo nos 40 anos que esteve no deserto. Quando a palavra fala maná, ele está dizendo: eu darei provisão para você o tempo todo que você estiver caminhando na minha presença. Ao que vencer, eu darei uma pedra branca. Eu vou dar essa pedra branca a você, e na pedra branca eu vou colocar um novo nome, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando se fazia um julgamento nessa cidade, na hora que o juiz terminava o veredito, ele pegava uma pedra e entregava na mão da pessoa. Se a pedra fosse preta, aquele homem saía do julgamento e apresentava os homens da porta do juízo. Se a pedra fosse preta, sabia que aquele homem deveria ser recolhido para a prisão. Mas se aquela pedra fosse branca, ele poderia sair e gozar da liberdade que havia sido oferecida. Esse texto está dizendo que além de nós termos liberdade, nós vamos receber uma nova identidade no céu. Nós vamos morar com Cristo na eternidade. Fica de pé que eu quero orar contigo. Aceitar Jesus? Alguém quer renovar-se na presença do Senhor? Tem alguém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pastor, eu preciso me consertar diante do Senhor. Eu preciso desfrutar de um renovo do Senhor. Algum tempo na minha vida eu não estou sentindo a presença. Eu sinto que o altar está tão distante de mim. Eu quero que você ore por você hoje. Eu quero que você hoje traga à memória o que vai te dar esperança. Nós precisamos desfrutar de uma vida em comunhão com Cristo.
Coloque a mão sobre o seu peito, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos humilhando diante da sua presença. O Senhor é um Deus de vitória. O Senhor é o Deus da presença. Nós te servimos não é por aquilo que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado. Nós te servimos porque o Senhor é santo. A sua plenitude, ela é santa. E esta palavra, Pai, é uma palavra de revelação e conserto sobre as nossas vidas. Nós não fomos chamados para viver num caminho largo. Nós temos um caminho para seguir diante de Ti, diante da Sua presença. E em nome de Jesus, Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor, faça algo grande sobre as nossas vidas. Renova-nos aqui essa noite. Renova a nossa fé. Renova a nossa vida. Eu quero crer, Pai, que a presença do Espírito, ela pode tocar os nossos corações. Senhor, nós temos que permitir com que o Senhor haja nesse ambiente sacrossanto. Nós temos que permitir com que a sua presença, ela tenha plena liberdade para agir no meio do seu povo. Se tem caminho mal em nós, se tem caminho mal no coração dos seus filhos, hoje é o dia. Se alguém aqui precisa pedir perdão, hoje é o dia que o Senhor separou. Se alguém aqui precisa perdoar, hoje é o dia que o Senhor separou. Nós queremos vivenciar os teus milagres, queremos crer a cada dia, Pai, que o teu renovo, que a tua alegria, que a tua comunhão, ela permaneça e prevaleça sobre os nossos corações. Nós não temos uma vírgula na nossa vida para que o adversário encontre, Pai, uma falha em nós. Senhor, nós não queremos ser como o povo do mundo, nós queremos influenciar e não ser influenciado, queremos viver, queremos gozar de uma nova graça contigo, de uma plenitude para contigo, Senhor. Seja conosco. Que o teu nome fortaleça sobre as nossas vidas, no santo, bendito e poderoso nome de Jesus. Se você pode, aplauda Jesus bem alegre. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor?